Bom, minha gente, noticiário aí acontecendo em várias frentes, expectativa em torno do discurso de Jair Bolsonaro hoje em Davos. Ele ontem já antecipou que vai ser um discurso curto e grosso, né? Objetivo. Ele não falou curto e grosso, ele falou curto, objetivo e tal. Bolsonaro não vai se estender em outros temas que não aqueles que ele mesmo sinalizou, segundo disse ontem num breve contato com jornalistas, ou seja, temas relacionados à retomada do cenário de estabilidade na economia brasileira, pelo menos no campo das regras econômicas e tal. Basicamente, o recado que ele quer dar, em suas próprias palavras, é o de que o Brasil é um país confiável, seguro para investidores estrangeiros. O que objetivamente Bolsonaro elencará nesse conjunto de atrações para os investidores estrangeiros, não sabemos. Essa é a expectativa que resiste, que sobrevive em torno do seu curto, de acordo com ele mesmo, discurso hoje em Davos. Bom dia, Carla Bigato, você que chegou com o seu cafezinho. Bom dia. Bom dia para nós todos. Bom, então Davos hoje terá muitas atenções da imprensa brasileira, uma parte da imprensa internacional também. É claro que a gente dá aqui uma dimensão para os discursos dos nossos mandatários, isso qualquer país faz, maior do que aquele tem de fato no plano internacional. Mas há uma expectativa sim em relação ao novo presidente brasileiro em Davos. Vamos ver como é que o Bolsonaro se sai nesse seu primeiro compromisso internacional. Aqui no quintal a coisa continua chafurdando na lama. Eu não vou ocupar os nossos ouvintes novamente com um assunto relacionado ao imbróglio Flávio Bolsonaro. Muitas novas frentes de denúncias e estranhezas e desconfortos surgiram nas últimas horas em relação ao filho do presidente da República, deputado estadual pelo Rio de Janeiro e senador eleito pela Cidade Maravilhosa. Flávio Bolsonaro continua se afundando no próprio silêncio ou na confusão de declarações que não se sustentam sequer 24 horas, né? Então ontem ele disse que explicou o aumento de seus bens num tempo relativamente curto, ou numa escala vertiginosa de um Gol 1.0 para 2 apartamentos que valem mais de 4 milhões no Rio de Janeiro em menos de 15 anos, como fruto de seu trabalho como empresário. Mas a mesma Folha de São Paulo que denunciou, que trouxe a público esse crescimento exponencial de patrimônio num prazo admirável, né, para qualquer investidor, disse hoje que ele virou empresário depois do patrimônio ter aumentado. Então a empresa que ele próprio alegou como fonte dos recursos adicionais ao salário de servidor público para justificar aquele aumento de patrimônio não existia quando o patrimônio aumentou. É um milagre econômico admirável que ele também passa a ter que explicar. As outras investigações, suspeitas, questionamentos continuam no ar, né? Os jornais têm dado grandes passos, os telejornais também, a esse assunto. O Ministério Público do Rio de Janeiro, como todos sabemos, ontem, através do seu chefe, numa declaração pública, disse que está investigando 27 deputados, além do Flávio Bolsonaro. Outros 26 deputados do Rio de Janeiro estão sendo investigados por movimentações atípicas nas contas de seus assessores, algumas até muito mais volumosas do que aquelas registradas no senhor Queiroz, Fabrício Queiroz, né, que é o assessor foco aí das discussões do Bolsonaro. Muita gente até dirá, mas por que estão focando num deputado e tal, se tem outros 26 com movimentações suspeitas ainda mais volumosas? Bom, pelo fato biológico de ser ele filho do presidente da República e ser ele um dos arautos do discurso presidencial, do discurso político do grupo que domina a política brasileira no momento, que é o discurso da moralidade, da probidade, da transparência, etc. e tal. Enquanto ele se afunda, repito, nas suas intransparências, né, na forma opaca, turva com que vem lidando com esse assunto, o desgaste político é inevitável. Para ele nem se diz. Não há pouca gente dentro do próprio grupo
político que cerca o Bolsonaro, que acha que o Flávio Bolsonaro já devia ter se imolado em praça pública, ou dando ali as informações que eventualmente até o envolvessem em situações fiscais, no mínimo, constrangedoras, ilegais, atípicas e tal, ou até mesmo vindo abrir mão de seu mandato de senador. É coisa que circula no núcleo de políticos mais chegados ao núcleo duro ali do presidente da República. Vocês não tenham dúvida de que se o preço para salvar coisas mais essenciais na mística Bolsonaro, se o preço for deixar o Flávio Bolsonaro à própria sorte, isso vai acontecer. E ele próprio trilhará esse caminho por determinação do pai, porque o que me parece menos provável é que o governo afunde num escândalo junto com ele, se os maus feitos estiverem circunscritos apenas a ele, que é outra discussão que está aí pairando, né? Afinal de contas, também o mesmo Queiroz andou fazendo depósitos na conta da primeira-dama, na conta do próprio Bolsonaro, pai, etc. Enfim, é um imbróglio, gente, que está nas manchetes todos os dias, só faz aumentar, e é impressionante, repito, como ontem, o desempenho precário, sofrível, desastroso de todos os personagens envolvidos. Do senhor Fabrício Queiroz, que é o protagonista e investigado único, do ponto de vista formal, ele é o único investigado, que até agora não compareceu perante as autoridades para explicar o movimento de mais de 4 milhões de reais em sua conta em 3 anos, sendo ele um servidor público. O chefe dele, Flávio Bolsonaro, que também não explica o que fez, de onde veio, como é que foi, de maneira clara, de maneira comprovada. O próprio governo, que diz que não tem nada com isso, porque isso é coisa de um senador, de um deputado do Rio de Janeiro. E as autoridades envolvidas na parte da fiscalização penal, criminal, tributária, fiscal, envolve aí o COAF, envolve aí a Receita Federal, envolve até o Ministério Público, porque percebam, estas movimentações atípicas envolvendo quase 30 deputados do Rio de Janeiro não aconteceram do ano de 2017, não, 18. Aconteceram em 2015, 2016 e tal. E aí eu volto a repetir o que disse outro: se você errar o lançamento da despesa de dentista no seu imposto de renda, esses mesmos órgãos, ou se você receber um dinheiro de um quadro que a tua mãe vendeu aos 92 anos de idade para te dar uma grana em vida e botar essa grana na tua conta, isso produziu uma alteração no movimento financeiro de tua conta bancária de maneira atípica, 2 dias depois tem uma intimação de algum figurão desses do mundo fiscal, do mundo policial, para te infernizar a vida. Você vai direto para a malha do imposto de renda. Como é que essa gente está transitando livre, com movimentações milionárias nas contas há tantos anos, sem nada acontecer? Então, além do que cabe ao senhor Bolsonaro filho explicar, ao senhor Queiroz explicar, e essas explicações, repito, estão cada vez mais enfiadas na lama, é preciso perceber o seguinte: é impressionante o aparato público que nós mantemos com os nossos impostos e que nos inferniza o tempo todo em todas as oportunidades que tem e que se omite, silencia diante de coisas como essa durante anos seguidos. Bom, vamos virar essa página para tratar de assuntos que surgiram ontem e que estão em outros terrenos das nossas discussões e aflições eventuais. O general Mourão, presidente da República em exercício na ausência temporária de Bolsonaro, deu uma declaração ontem que surpreendeu muita gente, foi manchete no Jornal da Band, propondo ou defendendo que a reforma da Previdência alcance o universo militar com 2 medidas muito sensíveis para esse grupo de brasileiros. A primeira delas, o aumento do serviço ativo de 30 para 35 anos. A segunda, a cobrança de contribuição previdenciária sobre a remuneração, o pagamento, enfim, a pensionistas, viúvas de militares, basicamente viúvas de militares. Esses pagamentos são isentos da tributação da contribuição previdenciária. Ele propôs uma alíquota de 11% sobre esses valores recebidos pelos pensionistas militares, e o aumento do tempo de serviço ativo dos militares
militares de 30 para 35 anos, portanto, 35 anos mais 5 anos mais de contribuição. É partindo de quem partiu, um general de exército, uma figura que tem razoável liderança nas Forças Armadas, uma figura que é presidente da República em exercício e vice-presidente constitucional, é uma bomba dentro do próprio paiol das Forças Armadas. Os militares em bolsões importantes das Forças Armadas são radicalmente contrários a qualquer aumento na taxação ou no aumento no tempo de serviço, etc. e tal. É importante chamar a atenção que quando o vice-presidente general Mourão bota o dedo nesse vespeiro, ele está botando o dedo num vespeiro que diz respeito a muito mais gente do que os militares. Porque os militares têm a tendência a achar que a questão da previdência deles é a previdência deles, mas a previdência deles está inserida na Previdência Nacional. E a Previdência Nacional tem um déficit de 218 bilhões previsto para este ano. 218 bilhões de reais. Para vocês terem ideia, desses 218 bilhões de reais previstos para este ano, 43, quase 44 bilhões dizem respeito apenas aos militares. O déficit da Previdência Militar é de 44 bilhões de reais para este ano, só o dos militares. Mas os militares representam 381 mil servidores ativos e inativos. Então, quando você vê o volume do rombo da Previdência Militar comparado ao volume de gente a que ele diz respeito, você vê que há uma distorção enorme quando você vai analisar a Previdência como um todo, porque ela tem sim um rombo de 218 bilhões, mas responde por 28 milhões de brasileiros. Então, 28 milhões de brasileiros respondem por 208 bilhões de déficit. E 381 mil brasileiros, que são os militares, respondem por 43 bilhões. É uma distorção assombrosa. Se alguém acha que esses números por si só não deveriam incomodar a mais gente do que o general Mourão, então que atire a primeira pedra nessa análise. A segunda questão é quanto ao tempo de serviço ativo. Ora, minha gente, a expectativa de vida dos brasileiros e do mundo inteiro vem aumentando, pelo menos no mundo desenvolvido, no mundo que não está na miséria absoluta. Hoje, um cidadão se aposentar com 50 anos de idade é um absurdo. É um absurdo, à luz de todos os elementos, quer da expectativa de vida, quer da realidade previdenciária, quer da realidade econômica. Não tem nenhum sentido. Um homem com 50 anos, uma mulher com 50 anos são absolutamente produtivos. Você poderia dizer que se ele fosse um mineiro de carvão, que passasse esses 30 anos de serviço, enfiado numa mina, a 2.000 metros de profundidade, respirando fuligem de carvão, 10, 12 horas por dia, ele nem chega aos 50 anos. Ok, se você disser que ele é um cortador de cana no interior num rincão brasileiro, comendo marmita fria uma vez por dia, morando numa favela, tá bom, mas não é essa a realidade dos militares brasileiros. Ainda bem que não é. Nem eu quero que seja, ninguém quer que seja. A realidade dos militares brasileiros não é uma realidade de sacrifício físico, humano, contra a sua saúde, em nenhum aspecto. Ainda bem, porque geralmente quando os militares estão submetidos a sacrifícios extremos é porque o país está submetido a sacrifícios extremos, como as guerras. Mas nós, felizmente, não vivemos numa situação de guerra há muitas décadas. Vai fazer um século daqui a poucas décadas, um século a última vez que o Brasil se participou de uma guerra, a Segunda Guerra Mundial. Não há razão para você olhar para os militares brasileiros, assim como para muitas outras categorias do Estado, como se fosse a categoria submetida a sofrimentos, a sacrifícios extremos. Não é uma realidade. Além disso, as forças militares brasileiras na ativa estão muito mais concentradas nos grandes centros do que nas regiões isoladas do Brasil. Lá também há militares, é claro, mas eles são uma minoria, em rodízio, aliás, não ficam lá permanentemente. Sai um, volta outro, vai outro, vai. Então, não há razão para que esta categoria funcional, que a rigor eles são funcionários públicos, carregue nos seus ombros este tipo de número do déficit previdenciário como se fossem brasileiros atípicos, brasileiros fora da curva. Não é o caso, não se justifica essa excepcionalidade. E quem está dizendo isso é o general Mourão. Eu só estou acrescentando algumas vírgulas.
E mais, o fato simbólico final. Se os militares, como disse o general Mourão, estiverem sensíveis, compreendendo essa situação e endossarem a necessidade de alterações em sua própria previdência, em seu regime previdenciário, seu tempo de trabalho, com as regras de transição que se fizerem necessárias para mitigar perdas e preservar direitos e tal, tudo bem que seja assim. Teremos conseguido, de um setor sensível, importante, referencial no país, um exemplo que se aplicará a outras categorias que também se consideram intocáveis. Aliás, mais danosas ainda para o sistema previdenciário e para os gastos públicos do que as próprias Forças Armadas nesse sentido. Então, sob todos os aspectos, essa fala ontem do general Mourão é uma vela acesa perto de um paiol, mas também iluminando uma saída. Então, que seja valorizada essa abordagem do general Mourão, que me surpreendeu positivamente por ser um general, por ser vice-presidente da República, por ser uma liderança militar, falando de algo que precisa de fato ser encarado sem fricote, de maneira objetiva. Os números mostram isso. Para finalizar, ontem o Jornal da Band deu uma notícia que está hoje na manchete do jornal Extra, no Rio de Janeiro, dizendo que Bolsonaro conversou com o governador de São Paulo, o João Dória, sobre a possibilidade de haver um aumento de 20 para 40 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, até ela ser cassada. Hoje, a cassação da Carteira Nacional de Habilitação se dá com 20 pontos decorrentes de multas. Era uma intenção antiga de Bolsonaro aumentar isso para 40 pontos. Parece que o assunto voltou à baila numa conversa dele com João Dória, governador de São Paulo. O Jornal da Band deu essa notícia ontem, no meio do seu noticiário, e o Extra, o Jornal Extra do Rio de Janeiro, dá a sua principal manchete com base nessa notícia do Jornal da Band. Será que vai acontecer? E quais serão as repercussões disso? O que os especialistas acham, né? Esse é um bom assunto para a gente discutir também ao longo da programação. Vamos lá.